Meus queridos, eu quero deixar uma palavra nesta noite, uma palavra que tem como título o Deus desconhecido. Esta expressão não é uma expressão minha, é uma expressão que se encontra na Bíblia, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, chega em Atenas, na Grécia, e ele então encontra um altar dedicado ao Deus desconhecido. Estranho, como é que eu vou dedicar um altar a um Deus desconhecido? Mas vamos ler a história. Você que está sentado, continue assentado, abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 17, e nós vamos fazer a leitura, o texto também vai ser projetado. Versículo 16 em diante, diz assim a palavra de Deus: enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele estava esperando Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que nos ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto, pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Até aqui. Paulo, quando chega nessa cidade, ele faz referência a esse altar do Deus desconhecido, e provavelmente Paulo sabia a história daquele altar. Não só daquele altar que ele havia encontrado, dos muitos altares que foram erigidos ao Deus desconhecido. Há 300 anos antes de Cristo, houve uma peste, uma praga na cidade de Atenas, as pessoas estavam morrendo, e alguém resolveu chamar um homem da ilha de Creta, chamado Epimênides. Informaram para os gregos que este homem conhecia o Deus poderoso. E este homem foi chamado para Atenas, e ao chegar ali,
ele pediu que ovelhas brancas e pretas fossem reservadas durante a noite e nada comessem. E que depois, no dia seguinte, elas fossem soltas ali na cidade de Atenas. Elas deveriam comer relvas, capim, e depois de saciadas, onde essas ovelhas escolhessem para deitar, ali deveria ser erigido um altar ao Deus desconhecido. E assim foi feito. As ovelhas então deitaram, os construtores foram lá e erigiram este altar, e nestes altares essas ovelhas foram sacrificadas ao Deus desconhecido. E quando os gregos perguntaram, mas não é melhor fazer uma imagem desse Deus que você chama de Deus desconhecido? Não é melhor botar o nome dele neste altar e na imagem? E foi dito àqueles gregos que esse Deus, ele não poderia ser representado por uma imagem, parecido com homem, com animal, com aves do céu, porque esse Deus era o Deus único, poderoso, e que não tinha representação para ele. Lembra da prática do judeu e da proibição de Êxodo capítulo 20, para não fazer imagem de escultura, nada representando Deus, nada que possa ser reduzido a algo com expressões humanas, animais ou de qualquer espécie. O que tudo indica que aquele homem era um judeu que conhecia o Deus de Israel, e que orou pelos atenienses, 300 anos antes de Cristo. O tempo passou, muitos daqueles altares foram derribados, e Paulo, na sua peregrinação pela cidade, se deparou com aquele altar ao Deus desconhecido, e foi a partir daquele altar que ele pôde começar a sua pregação e explicar quem era o Deus desconhecido. E algo me chama a atenção nesse texto, porque Paulo diz que eles adoravam Deus sem conhecer. Essa é a expressão que Paulo usa. Ele diz assim, versículo 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer. Que constatação verdadeira. E eu quero que você preste muita atenção ao que eu vou dizer para você nessa hora. Nós somos pessoas que recebem instrução, educação, que recebem herança cultural, herança religiosa. Cada um tem sua formação familiar, e o risco de receber tradições e informações é que essas informações podem atingir somente o nosso cérebro, somente a nossa cabeça, e não ser um compromisso de vida e de coração. Eu, quando nasci num berço cristão. Eu conhecia a respeito de Jesus Cristo. Na minha casa tinha um quadro de um Jesus com uma coroa de espinhos. Eu lembro como claramente. A sua roupa era vinho, e ele tinha uma expressão de tristeza no olhar. Era como se ele estivesse me pedindo ajuda, tamanho sofrimento que aquele quadro representava. E eu pensava que conhecia Jesus do cristianismo. Até que um dia eu fui apresentado não apenas a uma teoria, a um conceito, a uma herança religiosa. Eu fui apresentado a uma pessoa que quer se relacionar, que quer ser conhecida, e que quer ser adorada pelo que ela tem a oferecer, e não somente como uma pessoa distante, muitas vezes que é apresentada ou sofrendo ou enraivecida, um Deus policial, um Deus que quer nos pegar no erro ou na falha. Não, queridos. Um dia eu descobri um Deus que me amou e que estava com seus braços estendidos para mim, que estava pronto a me perdoar,
a trazer à minha vida esperança e alegria. E eu descobri, no meu viver, na minha experiência, aquele Jesus que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele, vos aliviarei. É este Deus que deve ser conhecido, experimentado, na nossa vida diária, que quer viver no nosso coração, que você precisa encontrar, que você não pode sair daqui sem Ele. Nós não queremos que você viva com a bagagem somente religiosa, nós queremos que você viva com o Salvador, Jesus Cristo. E é isso que Paulo coloca o alerta claro, evidente para aquela população da cidade de Atenas, dizendo que eles adoravam sem conhecer. E então ele toma a iniciativa e diz: e é este precisamente que eu vos anuncio, vocês precisam conhecer, vocês precisam experimentar, vocês precisam ter uma rotina de vida com Ele, vocês precisam diariamente falar com Ele e ouvir a Ele. Vocês precisam ter saudade deles, você precisa querer estar com Ele. Isto é conhecer. Há uma diferença entre conhecer na intimidade e conhecer na teoria, no conceito. Muitos sabem rezas, muitos sabem afirmações, credos, mas é algo tão distante, tão superficial, que não faz efeito no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Porque, na verdade, a constatação é essa, o diagnóstico é esse. Apesar de saber o nome, apesar de poder dizer quem é, você não o conhece na intimidade. E Deus é, para muitos aqui, um ilustre desconhecido. Uma pessoa que você sabe o nome, mas não conhece o nome, a pessoa, a intimidade desse nome. E Paulo começa então a falar àqueles gregos e a descrever quem era esse Deus desconhecido. Ele vai dizer que esse Deus, Ele é o Criador de tudo, Ele não é criado. E parece que essa expressão, esta afirmação é simplista. Ora, claro que Deus é criador, Ele não é criado. Mas na nossa vida, nós podemos tratar com Deus como se fosse uma criatura. Nós podemos formatar um Deus que se ajuste ao meu querer, ao meu agrado. Portanto, quando eu crio um Deus na minha mente, ou Deus dos meus desejos, eu o formato da forma que eu quero. Mas o Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, Ele é Deus independente do que eu acho que Ele é, e Ele é Deus que se revela na Bíblia. Por isso que é importante ler a Bíblia, que você vai descobrir o Deus que se revelou na história, que se revelou a pessoa, que teve experiência com pessoas, que se mostrou em caráter, em bondade, nos seus atributos a estas pessoas. Portanto, Deus não pode ser criado nem representado. Você não pode simplesmente dizer: eu acho que Deus é assim, porque a Bíblia diz como Ele é. E quando você o conhece, quando você tem uma experiência com Ele, você passa a conhecê-lo diariamente. E sabe qual é a grande notícia? Você tem surpresas maravilhosas, porque ao conhecer Deus, você vai descobrir muito do caráter dEle. Você vai descobrir que além de Criador, esse Deus é ilimitado. Olha o que Paulo disse a esse povo que o ouvia: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, sendo Ele Senhor dos céus e da terra. Ele é Criador e é Senhor. Ele não pode ser mandado por ninguém. Ele não é conduzido por ninguém. Ele é Senhor absoluto e Ele é soberano em estabelecer o que melhor é para nós. E quando eu falo que Deus é o Senhor absoluto, o seu Filho Jesus é o Senhor absoluto,
Isso implica dizer que cabe a nós, em humildade, nos submetermos a Ele. Eu tenho ouvido de um cristianismo que tem chegado ao nosso meio, que muito tem me preocupado. Eu tenho ouvido pregadores e visto em muitas igrejas, pastores e líderes ensinando a decretar a Deus para que Deus faça o que nós estamos a decretar. Nós estamos vivendo em um tempo e ouvindo pessoas que querem dar ordens a Deus, que querem dizer o que Deus tem que fazer. Eu quero dizer que isso é um grande equívoco, uma grande heresia, porque o Deus que se revelou e que se revela a todos nós, é um Deus que é Criador e é um Deus que é Senhor. Um Deus que é Senhor dos céus e da terra. Nós dizemos isso na oração do Pai Nosso, toda vez que a recitamos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nos contradizemos quando queremos dizer o que Deus deve fazer. Quando queremos dar ordem a Deus e estabelecer o que Deus deve fazer. Deus também, Ele é suficiente. Paulo vai dizer de uma forma maravilhosa que, versículo 25, nem é servido por mãos humanas. Deus não precisa de nós, você sabe disso? Deus não precisa de nós. Portanto, é uma honra fazer a sua vontade na terra. Deus poderia fazer tudo que nós fazemos juntos pelo trabalho dos anjos, mas Deus escolheu que nós que fomos remidos pelo seu sangue, salvos pela sua graça, nos fazer participantes da obra de anunciar a boa nova da salvação no mundo. Isso é um privilégio, e um privilégio que poucos querem, que poucos estão se envolvendo. Esta é a honra que você tem, porque Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá todos vida. Deus não precisa, nós é que precisamos. E esse Deus que Paulo apresenta, esse Deus desconhecido, é um Deus suficiente, e ao mesmo tempo é um Deus generoso, que dá vida, que estabeleceu as estações do ano, que colocou a terra em um ângulo perfeito de inclinação, porque meio grau para um lado, meio grau para o outro, ou você sairia torrado, ou você viveria em uma Sibéria. É um Deus que traz as frutas da estação, os grãos da estação. É um Deus que faz com que o sol nasça e se ponha, estabelecendo uma ordem nesse mundo, para que tudo cresça, para que tudo desenvolva de uma forma perfeita. E diz a palavra de Deus, Paulo pregando àqueles homens que estavam ouvindo a sua palavra, ele diz no versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar. Eu quero dizer uma coisa para você que está hoje aqui. Eu tenho dito nessa igreja durante muito tempo, Deus não brinca de esconde-esconde. Deus não se esconde para você procurá-lo e não achá-lo. Deus, Ele se revelou na criação, Ele nos deu tudo que existe, a própria vida e toda a condição de vida que temos, para que isso fosse bastante para que os nossos corações despertassem e lá dentro dele dissesse, eu quero encontrar o Criador de tudo que foi feito, eu quero ter uma conversa com o idealizador do mundo, eu quero falar com Ele e viver com Ele. Deus quer ser encontrado. A questão é saber se nós queremos encontrar Deus, o que Deus nós queremos encontrar. Eu tenho para mim que hoje o nosso coração egoísta quer encontrar um Deus que satisfaça as nossas vontades, os nossos quereres, a nossa mesquinharia e a nossa infantilidade. Nós queremos um Deus que faça o que queremos. E se Deus não fizer o que nós queremos, esse Deus não serve, esse Deus não presta.
eu quero que você descubra uma coisa, que você precisa mudar a sintonia e descobrir que você tem que viver para Ele e por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que você recebeu dele por meio de Jesus Cristo, o amor, o cuidado, a salvação, essas dádivas maravilhosas para nós já são suficientes, porque nós não vamos para o inferno. Aquele que crê nele não vai para o inferno, tem a certeza da vida eterna. E assim, queridos, tudo que venhamos a fazer para Deus é pouco. Tudo que venhamos a prestar a Ele como um tributo é pouco. É incomparável ao que Ele já fez em Cristo Jesus. E nós precisamos descobrir isso, descobrir que Ele não esconde de nós, Ele quer ser encontrado por nós. Mas para encontrar a Deus, nós teremos que nos arrepender. Nós teremos que querer uma nova vida. E tem muitas pessoas que até querem essa nova vida que Jesus propõe para nós. Muitas. Mas quando se deparam diante das condições para se ter essa nova vida, essas pessoas retrocedem, recuam, desistem. Porque não querem quebrar o seu próprio eu, não querem se submeter a Deus, não querem passar o comando para Deus. Eles querem continuar gerindo suas próprias vidas, escolhendo seus caminhos. Enquanto você não descobrir isso, você vai se eternizar no trono do seu coração e vai perder a oportunidade de deixar Jesus reinar como rei na sua vida. Paulo, ele vai encerrar esta palavra aos atenienses, falando desse Deus desconhecido. Ele diz, parecendo até um juiz, ele diz de uma forma até jurídica, notifica aos homens de todos que em todos e em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Há uma notificação. O que eu estou fazendo hoje aqui é notificando a você. E pode até parecer muito direto o que eu estou dizendo. Que você precisa se arrepender dos seus pecados. Que você precisa olhar para você e descobrir que você sem Deus ainda não descobriu o que é viver. Que você sem Deus está ainda sobrevivendo e não vivendo. Mas para que Ele possa viver em você, você precisa fazer morrer o eu que toma conta do seu coração, o eu que quer reger a sua vida, que quer estabelecer vontade própria. E este eu é a sua própria vontade, é o seu próprio querer. A notificação é clara. Notifica aos homens de toda parte que se arrependam. E eu quero falar um pouco sobre arrependimento. O arrependimento é uma admissão de culpa, é uma admissão de escolhas erradas, é uma admissão do pecado que nós temos e alimentamos no nosso coração. Arrepender é dizer, eu estou errado. Mas há uma notícia boa nisso tudo. Por mais que seja uma cobrança, uma notificação de que você se arrependa, existe algo decorrente diante do arrependimento. Existe o perdão de Deus. Enquanto você sabe que é necessário se arrepender, saiba também que aquele Deus que tem como te libertar da morte, esse Deus, através do seu arrependimento, pode conceder
perdão para o seu pecado. E Ele pode te levar para uma posição nova, diferente, perto dEle, te tratar como filho. E você vai ser uma pessoa perdoada. Essa é a grande vantagem. Deus não quer apenas acentuar o tamanho do seu defeito, a condição de pecador que você é. Deus quer trazer sobre você o perdão que lança fora a culpa, o medo, principalmente o medo de Deus. Porque enquanto você olha para Deus como Deus juiz, o Deus policial, o Deus que está à espreita, procurando a hora do seu erro para cair em cima e apontar o dedo, o Deus que está sempre mal-humorado, porque Ele nunca se satisfaz, esse Deus é o Deus da sua cabeça. O Deus que eu estou pregando é o Deus que Paulo pregou, o Deus desconhecido para muitos e de muitos, o Deus que precisa ser redescoberto, o Deus que ama, o Deus que perdoa, o Deus que dá uma nova chance, uma nova oportunidade, o Deus que segura na sua mão para ser seu companheiro na jornada, na caminhada da vida. Esse é o Deus desconhecido para muitos, porque você talvez entrou aqui com a imagem de um Deus que só te amedrontava, um Deus que quer cortar o teu barato. Deus tem um barato melhor. Deus tem uma história melhor para você. E tudo isso está dependendo de como você vai se portar diante dessas verdades e desse Deus desconhecido que Paulo pregou para os atenienses e agora para você. Qual é o Deus que você tem buscado? Qual o Deus que você tem criado na sua mente? Esse Deus desconhecido é um Deus que entregou o seu próprio Filho para morrer por você, por mim, nós que somos pecadores, indignos desse gesto de amor. É um Deus que nos convida ao arrependimento, não para nos humilhar simplesmente, mas para fazer-nos levantar e ter uma nova vida, andar em pé com cabeça erguida, sem medo de acusação, sem medo de dedo em riste, sem medo de condenação, porque Ele mesmo mandou escrever: nenhuma condenação há, existe, está pendente para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que um dia, se arrependendo dos pecados e se apegando a Deus, puderam viver uma vida nova nessa caminhada e não mais tem Deus como um Deus desconhecido, mas um Deus amigo, um Deus que está do nosso lado, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos socorre, puxa a nossa orelha sim, como um pai que ama um filho, querendo sempre trazer para a rota certa, para o caminho certo. Não tem experiência mais impactante e sensacional do que esta, de conhecer a Deus. Enquanto Deus for desconhecido para você, for um ilustre desconhecido, você vai viver sem se achar. Porque quem não conhece Deus, ainda não se achou. Quem acha Deus, quem encontra Deus, acha sentido para viver, acha razão para viver, e tudo fica novo, tudo fica diferente, o mundo fica colorido, porque Ele dá sentido à nossa existência. Que essa palavra possa entrar no seu coração, e que nessa noite, você saia daqui como aquele que quer andar com Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Deus desconhecido para muitos, mas conhecido de você. Eu queria convidar a você nessa hora a curvar a sua fronte e a fazer uma oração, um convite para que esse Deus, que até então era desconhecido para você, esse Deus venha a ser seu amigo, a ser seu companheiro, a ser o seu Senhor. Que agora diante dele você coloque sua vida.
e que você diga, repita comigo essa oração lá no seu coração, bem baixinho. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor um dia desceu dos céus para morrer a minha morte, para me amar, para me resgatar da perdição, para me dar uma oportunidade de vida. E eu quero agora abrir o meu coração e receber a notificação, Senhor. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero ter uma vida nova, um caminho novo, uma rota diferente na minha vida. Eu quero convidar o Senhor para ser, de fato, o meu guia, para ser o meu mestre, o meu Senhor, o meu amigo, o meu companheiro. Eu quero ter experiências contigo, Jesus, experiências profundas de comunhão, ricas em sentido e em noção de vida. Eu não quero mais ter um conhecimento teórico a respeito da tua pessoa. Eu não quero mais viver em cima de conceitos religiosos que eu recebi, que são tão distantes, tão inaplicáveis na minha vida. Hoje eu me dobro diante do Deus que se revelou para mim em Jesus Cristo. Hoje eu me dobro e me humilho, querendo o seu perdão, Pai querido. Hoje eu confesso a minha total necessidade do Senhor. Entra na minha vida, Senhor, muda a minha história, me dá forças para que eu possa continuar contigo, não só hoje, nesta hora, mas todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero estar aqui nesta casa te adorando, eu quero ler tua palavra, eu quero aprender a orar, eu quero aprender a ler a tua palavra. Senhor, me ajuda, Senhor, que o teu Espírito Santo venha habitar em mim, e que o Senhor dê ordem agora para que anjos me ladeiem, estejam de cada lado do meu corpo, para que eu possa vencer todo o ardil, toda a cilada do inferno. Senhor, me dá uma nova vida, me faça experimentar a tua presença sobre mim. Em nome de Jesus, amém.